Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você vai ouvir esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 29ª vez. Ai, o incrível, o estourado. Espero que não como tudo na minha vida, nada flopado podcast Roulette. E aí, como vocês estão? Eis-me aqui novamente com esse episódio em vídeo. E eu vim aqui gravar um episódio um tanto quanto diferente, porque eu não tenho costume de fazer episódios sobre fofoca. Porém, entretanto, todavia, como tá muita gente confusa e tentando entender o que aconteceu em Hollywood com o P. Diddy, resolvi eu aqui fazer o episódio em vídeo, baseado na thread que eu fiz no Blue Sky. Porque eu fiquei 20 minutos pesquisando para entender o que aconteceu, então eu decidi fazer uma threadzinha de milhões. E vou deixar aqui embaixo, em algum lugar, aqui no canto, embaixo, na legenda, para vocês verem lá depois. Então vamos lá. O Sean Diddy Combs, ele também é conhecido como P. Diddy ou Puff Daddy, e ele é um dos nomes mais influentes do hip hop nos Estados Unidos e no mundo. Ele comandava o mundo da música nos anos 90 e 2000. Ele ainda é uma pessoa muito influente. Então, no dia 16 do mês passado, 16 de setembro, ele foi preso. Como assim? Um bilionário preso? O que rolou? Como assim? Prenderam um bilionário. O que ele fez? A gente vai chegar no ponto de tudo isso, porque é engraçado. Hollywood tem muita coisa, muitos artistas, muitas celebridades e tem muitas teorias da conspiração. Assim, relacionada a tudo. A cientologia, ai não, é tráfico de não sei o quê. Então, sempre roda uma coisa muito nebulosa nesse meio, porque muito se fala, mas pouco se prova. Então, a gente aqui, né, nós, réis mortais, a gente não sabe o que acontece. Então, vou começar minha thread com fatos. Vou jogar fatos na cara de vocês. E depois a gente vê sobre as teorias da conspiração, que envolvem tantos nomes, né? Então, vamos para fatos. P. Diddy, 54 anos. Foi preso dia 16 de setembro. Influente no hip hop. Estamos todos na mesma linha, todo mundo seguindo a história. Vamos lá, o que aconteceu? Antigamente, em Nova York, rolavam umas festas muito conhecidas chamadas white parties. O que são? Onde você viu essas white parties? Você já viu nas branquelas. Porque nas branquelas eles fazem uma crítica, uma sátira, onde o Latrell faz a festa branca, onde todo mundo vai vestido de branco. E tem aquelas coisas exageradas, que ele não aceita que ela não é branca e tudo mais. Ele até aceita que seja um homem, mas não aceita que não seja branco. Então, além de dar essas white parties, além de ser uma pessoa muito pica, muito influente na indústria da música, ele também era dono do selo Bad Boy Records. Então, ele lançou artistas como Notorious B.I.G., como o Usher, como a Mary J. Blige. Ele conseguiu criar um império, não só na indústria da música, mas da moda, da televisão. Você sabia que ele é dono da Ciroc? Pois então, bilionário, né? Lembrando. Então, quais são as acusações que foram feitas contra o P. Diddy? Ano passado, aliás, vai fazer um ano agora, né? Foi em novembro de 2023. A ex-namorada do P. Diddy, Cassie Ventura, processou ele por tráfico sexual, por abuso, por agressões, por estupro. Ela fez essa acusação de que ela vinha sofrendo isso por 10 anos. E também saiu na internet um vídeo num hotel em que ele sai agredindo ela do quarto até o corredor, assim, terrível. Dessa acusação surgiu-se o nome P. Diddy relacionado a coisas obscuras, porque até então nada se falava. Alguns artistas comentavam, mas nunca chegou de fato a ter alguma acusação contra ele. E nesse caso da ex dele, foi resolvido muito rápido, foi resolvido no dia seguinte, de quando ela processou. Ele deu para ela uma quantia e pediu silêncio, né? Não pode falar sobre o caso, ela aceitou o acordo. Então, morreu o assunto aí. Porém,
voltando às festas que ele fazia antigamente, muitas coisas rolavam nessas festas. Então, ele foi investigado por isso. É engraçado, porque tem muita gente que faz muita merda por aí. Só que o P. Diddy gravava. Então, ele tem vídeos e vídeos e vídeos. Não só das white parties, mas todas as parties que ele inventou de fazer. Há provas. Ai, é tão terrível, gente, que, assim, eu fico chocada. É cada coisa, assim, tão terrível, parece ser cômico, né? Obviamente não é. Pessoas traumatizadas saíram dessa história. Temos aí Justin Bieber. Então, olha que doentio. Nessas festas que ele fazia antigamente, tinham as festas chamadas freak-offs. E o que eram essas festas? Ele chamava muitas mulheres e elas eram drogadas e obrigadas a ter relações sexuais ou ter atos sexuais nessas festas. O P. Diddy, né, quem ele mandava ali, filmava tudo e depois ele usava essas filmagens para chantagear a galera. Quão doentio é isso? Então ele filmava pra chantagear a galera, ameaçava, vou postar não sei o que, vou acabar com a sua moral, vou acabar com... Aí, meus queridos, veio outra acusação, depois da acusação da ex, de um homem chamado Derek Lee Cardello Smith, e ele alegou que ele foi drogado e abusado pelo P. Diddy em 1997. Eles foram a julgamento e esse cara ganhou 100 milhões de dólares. Porque o P. Diddy não compareceu. E, obviamente, né, a defesa do P. Diddy falou que ele não tinha nada a ver, que eram acusações falsas. Mas como ele não compareceu, foi causa ganha pro Derek e ele levou 100 milhões por esse trauma. Eu acho, na verdade, que de muita gente que foi ferida nessa história, esse é um dos melhores resultados, é um dos menos piores. Além das acusações de abuso sexual e físico, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos fez buscas nas propriedades de Diddy em LA e Miami. Durante as operações, as autoridades encontraram mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante, além de drogas ilícitas e rifles com numerações adulteradas. E nisso as investigações continuam, né? A defesa do P. Diddy entrou com um pedido de que ele fosse aguardar o julgamento em liberdade, que tivesse uma restrição por GPS, creio que uma tornozeleira eletrônica ou algo parecido, e que pessoas tivessem acesso à casa dele, pessoas não envolvidas com o caso, claro. Só que isso foi negado, então ele continua preso até hoje em Nova York. Então, essas são as... Desapoiada a mesa, não vou ficar o vídeo todo inteiro, assim. Então, essas são as acusações contra ele. Só que vamos voltar para as white parties. Dos anos de 98 até 2009, essas white parties aconteceram. Eram festas muito conhecidas nos Hamptons. E você vai até ver vídeo da Sarah Jessica Parker nessas festas. E é engraçado, porque eu tô assistindo Sex and the City pela primeira vez. Terminei a terceira temporada e na terceira temporada ela fala muito das festas nos Hamptons que ela frequentava, né? Então, aqui ó, sigilo. Eu tava assistindo esses dias, eu fiquei, caramba, interessante, né? Então, nessas festas, como eu falei, né, frequentava Mariah Carey, frequentava J.Lo, frequentava Justin Bieber, Usher. A gente vê Ashton Kutcher, a gente vê Kim Kardashian, a gente vê Paris Hilton. Então, é um círculo muito fechado. E é engraçado, porque é um círculo que a gente conhece há tanto tempo. Conhece há tanto tempo. Mas é um círculo muito fechado. E entra muito nisso de... Essas pessoas que a gente conhece hoje estavam lá e viram essas coisas acontecendo ou não comentaram nada. É estranho. Por isso que o nome da Beyoncé e do Jay-Z é tão circulado, né? A Beyoncé e o Jay-Z são amigos do P. Diddy. Então a Beyoncé nunca trabalhou com ele profissionalmente. Mas eles têm uma relação próxima. E frequentam a casa um dos outros. Então, eu sou assim, cadelinha da Beyoncé, mas muita gente se pergunta o que eles sabem. E aí é engraçado, né? Em 2006, o P. Diddy foi entrevistado pela Oprah. Pra quem não sabe, a Oprah é uma grande apresentadora dos Estados Unidos. É como se fosse... Com quem que eu posso comparar? Como se fosse a Hebe daqui.
Nessa entrevista ele falou que essas white parties era uma forma de integrar todo mundo no hip hop, para que as pessoas se conhecessem, né, criassem a conexão, fizessem o networking musical. Mas não é bem assim. O Tom Swoop, que era uma pessoa envolvida no meio musical do hip hop nesses anos, né, ele frequentou algumas dessas festas e ele ficou chocado, completamente chocado. Ele viu, por exemplo, o P. Diddy oferecer $100 mil para um rapaz que estava ingressando no mundo da música. Ele falou assim, olha, eu te dou $100 mil se você pagar pro cara ali. E aí, depois que o rapaz fez, ele falou, era brincadeira. Just kidding. Então, assim, era uma coisa muito suja, muito nojenta. Então, Tom Swoop, ele se pronunciou e ele falou que se a vida na indústria da música era aquilo, ele não queria fazer parte. Ele não queria pagar por isso, sabe, para entrar. E olha que coisa, né? O Tom Swoop, ele também disse que já viu o P. Diddy falando da boca dele. Posso fazer qualquer um fazer qualquer coisa, pois eu tenho as chaves do castelo. E aí tem um vídeo, vou colocar aqui um vídeo dele, né, nessas festas em que ele pega o microfone e ele vai falar sobre os filhos, que ele fala que, entre aspas, as crianças têm 1 hora para ir embora da festa, porque a verdadeira festa vai começar. Então, já alimentamos vocês, servimos as bebidas, agora é hora de aproveitar a vida. As crianças têm 1 hora para descansar, então vamos transformar isso em algo que vocês vão querer viver e lembrar quando estiverem mais velhos. Vamos começar a curtir, vamos afastar as crianças. Tudo certo, DJ. Vamos nessa. Sabe o que é engraçado? Esse cara, ele envolve tanta gente, tanta história, tanta gente que queria crescer no mundo da música. E vamos lá, vamos começar do nome mais forte, que é o Justin Bieber. Justin Bieber, ele foi descoberto pelo Usher. Lembra que eu falei lá atrás que o P. Diddy era dono da selo Bad Boy Records? Ele que descobriu o Usher. Então, quando o Justin Bieber tinha 15 anos, o Usher abriu mão da... não tutela. Ele era como uma fada madrinha. E aí ele passou pro P. Diddy para ele fazer essa conexão, para fazer o menino entrar na música. O Justin tinha 15 anos e o P. Diddy tinha 40. Então, entramos agora nas teorias da conspiração. São teorias, tá? Não são fatos ainda, não tenho prova. Não, tava tudo em site. Mas eu tentei olhar nos sites mais confiáveis possíveis, tá? Evitei sites de fofoca para que a gente tivesse pelo menos uma linha de raciocínio concisa, fiel. Ou mais próximo da realidade. E vamos de Justin Bieber. Gente, tá muito calor. Eu tô gravando com essa roupa, mas deve estar tipo uns 27 graus agora. Tá um calor do cara. Vamos lá. Então, acompanha a minha thread, vou deixar pra vocês acompanharem também. No primeiro encontro do P. Diddy com o Justin Bieber, quando ele tinha 15, ele gravou um vídeo super estranho. Ele falou assim, tá passando 48 horas comigo. Não podemos revelar aonde estamos indo, mas esse é o sonho de qualquer garoto de 15 anos. Será? Será se? Comentário estranho, né? O tempo passou. Tempo, passou. Justin Bieber, ele tem um problema, ele vem combatendo a depressão já há alguns anos. E ninguém sabe de onde surgiu. Então, Justin Bieber lança o clipe Yummy. Quando? 2020. No clipe Yummy, as pessoas dizem que o clipe inteiro é uma denúncia contra não só abuso sexual, mas a exploração infantil, sexualização da criança. Porque quando ele entrou na indústria e o clipe, né, ele remete a várias coisas. Tem crianças tocando instrumentos de adultos para os adultos se divertirem. Me lembra um pouco o vídeo do P. Diddy falando, agora as crianças têm horário para dormir. Então, o clipe inteiro de Yummy é como se fosse uma mensagem sutil. Vamos chegar lá, vamos trechos por trechos. Então, no clipe, ele faz uma referência de que ele tem um prato, e o prato que tem o rosto dele
tá vazio. E aí o pessoal fala que o prato vazio é a inocência dele, que ele é a refeição e tudo mais. Só que o grande obis do clipe, o que me deixou arrepiada realmente, é que no clipe ele tá numa mesa grandona, né? Uma mesa redonda. Tem uma senhora e um senhor do lado dele. E o senhor é igualzinho o John Podesta. Quem é John Podesta? Lembra quando a Hillary Clinton estava competindo a presidência dos Estados Unidos? Vazaram vários e-mails, não só dela, mas da equipe dela. E esses e-mails, assim, eles abriram para criar muita coisa. Americanos, você sabe que eles criam muita teoria da conspiração. Então, não se sabe se é verdade a acusação ou não. Pode ser que seja, pode ser que não. Então, com esse vazamento de dados, esse John Podesta, ele teve os e-mails dele divulgados, né? E aí, quando esses e-mails vazaram, né, em alguns fóruns as pessoas conversavam sobre o que tinha. Quem é John Podesta? John Podesta era da equipe da Hillary Clinton. Ele era, inclusive, um advogado colunista, professor norte-americano e ex-presidente da campanha presidencial da Hillary em 2016. E aí, nos e-mails dele, no fórum, as pessoas conversando, eles viram que tinha muita mensagem pizza and cheese. PCCP. E dizem que tem relação à pornografia infantil, child pornography. Então todo mundo fala que ele é um pedófilo. O Justin Bieber usou a figura deste homem no clipe e colocou um senhor igual a ele. Vou colocar a foto aqui. Igual a ele, para dar referência sobre o abuso sexual que ele teria sofrido pelo P. Diddy quando ele era mais novo. Esse é o ponto. Sobre o Yummy. E aí, olha que coisa, o Justin Bieber, ele revelou em algumas entrevistas que quando ele foi gravar Yummy, ele teve crise de ansiedade, que foi muito difícil para ele conseguir gravar e ele ficou com muito receio de como os fãs iam receber a mensagem desse clipe, como que ia ser passado, né? Porque ele fez uma coisa muito sutil e o clipe é bonito, é colorido, é divertido, a música é alegre. Então é uma coisa meio controversa e isso foi uma coisa que preocupou ele na época, 2020. Ah, e olha que interessante essa. Vou ler pra vocês. Em 2014, num episódio de Keeping Up with the Kardashians, a Khloe, ela mencionou que o Bieber tava nessa festa do P. Diddy com o P. Diddy e o Quincy Jones. Quincy Jones é muito conhecido, vou colocar a foto dele aqui pra vocês. E assim, a Khloe era uma pessoa que frequentava, tá? Tem fotos da Kim, naquela época, Kim antes da harmonização, cirurgia, Kim raiz, frequentava as festas do P. Diddy. Então, eu já falei do Jay-Z, já falei da Beyoncé. Rihanna, o que aconteceu com a Rihanna? Tem uma teoria da conspiração que diz que a Rihanna, quando ela ainda morava em Barbados, ela foi descoberta. E no mesmo dia, pegaram ela de Barbados, levaram pra LA. Ela era menor de idade, né? E levaram ela direto pro escritório do Jay-Z para assinar um contrato para gravar o CD. Nesse escritório do Jay-Z, diz que ela foi proibida de entrar com os pais, ela entrou apenas com um responsável legal e ela ficou lá até 4 horas da manhã, sem poder sair. E aí existe o boato de que o Jay-Z falou que ou ela saía pela porta da frente ou ela sairia pela janela. E aí, falando do Jay-Z, entrando aqui, Jay-Z aqui, ó, com o P. Diddy, ele teve uma treta com a Nicki Minaj, porque o que aconteceu lá atrás? Teve a venda da plataforma Tidal, e aí a Nicki Minaj, ela era uma coproprietária, e ela ficou, assim, com o pé atrás, ela acusou ele de não ter sido transparente, de não ter sido justo, de não ter sido honesto, o Jay-Z, na venda dessa plataforma, porque foi oferecido apenas $1 milhão, e, né, pra Nicki Minaj naquela época $1 milhão é dinheiro de pinga. Então criou-se uma rixa entre os dois e quando saíram esses boatos do P. Diddy, Nicki Minaj se pronunciou. Ela foi no Twitter, hip Twitter, e pôs lá, tá. Incrível como ninguém toca nesse assunto, não é mesmo? O cara fez coisas absurdas, ninguém vai falar sobre ele, ninguém pode colocar o nome dele aqui. Vou colocar aqui os tweets da Nicki Minaj, tá? No primeiro tweet, ela diz que... Querido, pi,
pequeno e robusto, alienígena, Laffy Taffy, hálito de SAS. Queremos saber se você estava presente durante o abuso de adolescentes e crianças. E isso é o que queremos saber. Você sabia sobre o abuso de Kim Potter e Cassie? Engraçado, né? Vocês sempre pareciam uma espécie de bando de ratos. E continua. Preocupados com a fofoca de uma criança de 15 anos que foi prejudicada, mas nenhum comentário sobre a fofoca e o óleo de bebê que estão rolando há décadas. E agora essa notícia é tão recente, ninguém vai atrás. Se adolescentes de 15 anos precisam ser responsabilizados e dizem que nunca podem superar o seu passado, então quer dizer que os adultos de 30 anos aliciaram e ficaram calados? Vou olhar para a câmera aqui, ó. Tá, vamos deixar os blogs focados em outra coisa, porque vocês não querem falar sobre o amigo deles, né? Outro ponto, outra pessoa que foi envolvida nesse rolê todo foi digníssima, a maior, Mariah Carey, que envolveu o Michael e o Michael Jackson. Eu amo Michael Jackson. Ele era amigo da Mariah há muitos anos, desde de jovens, né? Então ele também vai se envolver. A Mariah, ela também foi mencionada sobre esse rolo do P. Diddy, porque ela era casada com Tommy Mottola. Foi casada com ele, né, de 93 a 98. E o Tommy Mottola, ele era muito próximo do P. Diddy. Inclusive, eles eram muito influentes na gravadora, onde a Mariah e o Michael Jackson lançavam as músicas. Só que a Mariah e esse homem, eles tinham uma relação muito abusiva e visível. Porque ele, não só o Mottola, mas o P. Diddy, eles tinham muita influência na música. Assim, muita influência. De poder derrubar alguém, né? E aí os fãs especularam sobre isso, né? Até que um dia, em um show, Michael Jackson chamou o Mottola de demônio. Falou publicamente, porque o Mottola perseguia a Mariah. E é engraçado, porque quando eles se separaram, né? A Mariah Carey e o Mottola, ela sofreu um boicote musical. Quem falou sobre isso foi o Michael, porque o Michael, ele lançou um álbum chamado Invincible. E esse álbum, ele não foi distribuído como deveria, ele não foi divulgado como deveria. E ele acreditava que isso aconteceu porque ele abriu a boca para se posicionar contra o Mottola e para defender a Mariah Carey. Então, né, os dois foram boicotados. Ela também teve esse boicote quando ela lançou o álbum dela. E aí, depois de uns anos, o J. Cole, que é um rapper também, ele lançou uma música. E nessa música ele cita a Aaliyah e o Michael Jackson, que são duas pessoas que supostamente teriam sido prejudicadas pelo P. Diddy. A Aaliyah, ela morreu muito jovem, né? Supõem que colocaram ela no avião e não eram para ter colocado, e ela, enfim. Michael Jackson tinha sido boicotado, não tá mais entre nós. Então, assim, ele faz algumas referências e tem foto do J. Cole com o P. Diddy, tem foto do J. Cole com a Aaliyah, que eles eram muito próximos também. Então, gente, essa é a thread do P. Diddy. Tudo isso são os rolês que aconteceram em Hollywood, que, assim, cada hora parece uma coisa diferente, cada hora parece uma coisa nova. A gente sabe que hoje o P. Diddy tá preso em Nova York. Ele foi colocado numa ala especial, que é anti-suicídio. E, geralmente, são colocados nessa ala pessoas que aparentam mudanças comportamentais. Então, pode ser que ele esteja desesperado, né? Porque ele pode pegar perpétua. Imagina, olha, no Brasil, quando que isso ia acontecer? Um bilionário pegar prisão perpétua. Então, vamos acompanhar esse caso. Eu quero ver o que vocês acham. Eu vou mandar pra vocês o meu link no Blue Sky. Se o Twitter voltar, por favor, me segue lá pra gente conseguir compartilhar essa thread, porque o Blue Sky não tem algoritmo, ele não distribui. Lavo minhas mãos, mas vai dar tudo certo. E eu queria fazer esse episódio em vídeo. Vou tentar de verdade fazer todos os episódios em vídeo. E nesses tempos difíceis, né, que a gente tá sem Twitter, Trending Topics, a gente tem que abrir o jornal pra ver a notícia. Então, nesses tempos difíceis, aqui estou eu pra servir no que eu puder. Gostasse? Deixa 5 estrelinhas e me segue no Spotify.
Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dan Lisboa, @DaniLisboa e @pod.cashrelay nas redes sociais. Muito obrigada, desejo a vocês um ótimo resto de dia e até a próxima!